Você já se sentiu perdido em um mundo sem verdades, onde tudo parece relativo e vazio? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo em uma reflexão poderosa sobre verdade, significado e propósito. Temas que podem transformar sua forma de ver a vida. Se isso tocar o seu coração, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Assista até o fim. Os existencialistas e os nihilistas. Os nihilistas estão, de certo modo, desesperados para encontrar sentido, e os existencialistas apresentam a resposta de que você precisa ter vontade para encontrar sentido. Bater contra a porta do desespero, empurrá-la. De algum jeito, se erguer pelos próprios cadarços existenciais e definir o que realmente significa sentido. E nos tornamos seres existenciais dando vazão às nossas emoções. De seres pensantes e racionais, passamos a céticos, e então, a seres emocionais. Depois, o pós-modernismo chegou e basicamente disse: você define seu próprio ser. E o que perdemos? Na pós-modernidade, chegamos à conclusão de que não existia tal coisa como verdade, nem como sentido, nem como certeza. Sem verdade, sem sentido, sem certeza. As três questões muito reais com as quais precisamos definir a vida. O que é verdade? Qual é o significado da minha vida? Como posso ter certeza das respostas às quais me agarro? E é fascinante que, justo quando o pós-modernismo se espalhou, estamos agora diante de uma sociedade e uma realidade em que os mais jovens são os mais solitários entre nós. Meu colega, que trabalha aqui em Seattle, ele também é meu sobrinho, realizou uma conferência para jovens há algum tempo. Estávamos com ele ontem à noite, e o Nathan me disse: tio, acho que o momento mais marcante da conferência foi quando um jovem, não lembro se ele tinha 12 ou 14 anos, caminhou até o microfone e um painel de palestrantes estava sentado ali no palco. Ele olhou para eles e disse o seguinte: tenho apenas uma pergunta. E quero que todos vocês sejam muito honestos e me digam qual é a resposta, porque não estou brincando com essa resposta. Quero que essa resposta esteja certa. Já lutei contra a vontade de tirar minha vida algumas vezes. Vocês podem me dizer o que a minha vida realmente significa? Era um menino. Quero saber o que ela significa, porque já lutei contra a ideia de acabar com ela. Ou seja, nossas perguntas merecem respostas verdadeiras. E as consequências ficam óbvias, com base na resposta à qual você se agarra. Winston Churchill, anos atrás, disse: a verdade é a coisa mais valiosa do mundo. É a coisa mais valiosa do mundo. De fato, é tão valiosa que muitas vezes é protegida por um guarda-costas de mentiras. Ele estava falando de inteligência em tempos de guerra. A verdade é a coisa mais valiosa. Tão valiosa que muitas vezes precisa ser protegida por um guarda-costas de mentiras. Natan Sharansky, ex-ministro da Justiça de Israel, voltou à União Soviética, onde havia sido encarcerado em confinamento solitário por anos. Quando voltou, foi visitar a prisão, onde ficou. Sua esposa estava com ele, e ao se aproximarem daquelas celas escuras, ele estendeu o braço e disse: posso entrar sozinho por um momento, por favor? Porque foi aqui que me encontrei quando estava completamente só, sem nenhum input externo, exceto o que eu tinha dentro de mim nessa escuridão. Ela respeitou o pedido. Ele entrou, passou alguns minutos lá dentro, saiu, uma multidão de microfones à sua frente querendo entrevistá-lo, e ele disse: podem esperar um pouco para a entrevista? Quero ir até o túmulo do físico Andrei Sakharov, que deu à União Soviética a bomba atômica. Quero homenageá-lo. Ele foi até lá, depositou uma coroa sobre o túmulo e disse: a razão pela qual quis homenageá-lo é por algo que ele disse nos últimos dias de sua vida. Sempre pensei que a arma mais poderosa do mundo fosse a bomba. Sempre pensei que fosse a bomba. Mudei de ideia. A arma mais poderosa do mundo não é a bomba. A arma mais poderosa do mundo é a verdade. É a coisa mais valiosa. É a mais poderosa. E ainda assim, com nossa mentalidade pós-moderna, não existe mais essa ideia de verdade absoluta. Isso é tão irônico, tão irônico. Por favor, ouçam-me com atenção.
Com toda essa confusão moral que vemos hoje, com movimentos como o Me Too e tantos outros, o que se vê é a expressão máxima da contradição com a qual vivemos. Todos os nossos estudantes universitários são ensinados, ou pelo menos ensinados em grande parte, de que a verdade não é absoluta. A moralidade não é absoluta. Eles são treinados a pensar de forma relativista. São treinados para serem relativistas, e quando saem para suas profissões e vivem estilos de vida relativistas, de repente são confrontados com um absoluto. Você não pode fazer isso. Por quê? Por quê? Se o relativismo impera, o que me dizem? Que no fim, tudo é relativo, a mim mesmo. Ou então, quando os absolutos foram embora, tivemos que estacioná-los em algum lugar. E de todos os lugares, estacionamos no lugar que menos confiamos. Chamamos isso de politicamente correto, a única instituição na qual duvidamos, e foi aí que colocamos os absolutos. Veja, todos nós temos absolutos. A única diferença é se vivemos por eles, ou se apenas os usamos para julgar os outros. O absoluto é inescapável no seu coração. A questão é, você vive por ele ou só o usa para julgar outras vidas? Quero agora tomar essa noção de verdade como absoluto, e quero te dar 2 comentários. E você terá que ouvi-los com muito cuidado, porque estou te conduzindo por uma trajetória de um deles, e vou te explicar por quê. Ambos vêm de Malcolm Muggeridge, que eu adorava por causa de sua habilidade com a linguagem. Aliás, Muggeridge disse que, quando estivesse diante de Deus, teria que pedir perdão por ser tão fatalmente fluente. Ele sabia como construir uma frase. Mas veja o que ele disse em sua autobiografia, A Green Stick, A Chronicle of Wasted Years. A verdade é muito bela, mais ainda, eu diria, do que a justiça, que é a busca atual, e facilmente assume um rosto falso. Nas quase 7 décadas que vivi, o mundo transbordou de derramamento de sangue e explosões, cuja poeira nunca teve tempo de assentar antes de outras surgirem. Tudo em nome de causas supostamente justas. A busca por justiça continua, e as armas do ódio se acumulam. Mas a verdade foi uma das primeiras vítimas. As mentiras em nome das quais nossas guerras foram travadas e tratados de paz foram assinados. As mentiras das revoluções e contra-revoluções. As mentiras da propaganda, da publicidade, das vendas, da política. As mentiras do sacerdote em seu púlpito, do professor em seu palanque, do jornalista em sua máquina de escrever. As mentiras, presas como espinhas de peixe na garganta do microfone. As mentiras manuais do cinegrafista à espreita. Ignatius J. Riley me disse uma vez, quando era membro do velho Comintern, um estratagema estava sendo discutido, e um delegado, um novato, que nunca havia participado antes, fez a observação extraordinária de que, se tal declaração fosse feita, talvez não devesse ser feita, pois não seria verdadeira. Houve um momento de silêncio atônito. Então todos começaram a rir. Riram e riram até que lágrimas escorreram de seus rostos e as paredes do Kremlin pareceram tremer. A mesma risada ecoa em toda a sala de conselho e gabinete onde 2 ou mais estão reunidos para exercer autoridade. É a verdade que morreu, não Deus. O que Muggeridge está dizendo aqui é sobre a verdade proposicional. Se uma resposta dada está em conformidade com a realidade, usamos isso num tribunal. Você estava em tal lugar quando tal evento aconteceu? Procuram uma resposta que esteja de acordo com o que de fato ocorreu. Mas Muggeridge consegue pegar esse fio de verdade e fatiá-lo com essa percepção aqui, e é sobre isso que quero focar. Mas você terá que prestar atenção no que ele diz. Neste mar de fantasia e fraude, como posso eu, ou qualquer outra pessoa, nadar livremente? Como posso aprender a ver através e não com os olhos? Como posso tirar meu disfarce e lavar minha maquiagem? Como posso levantar a cortina de ferro, apagar as luzes do estúdio, silenciar os efeitos sonoros e pôr as câmeras para dormir? Será que algum dia verei o sol nascer na Sunset Boulevard e se pôr sobre Forest Lawn? Posso encontrar móveis entre os cenários de estúdio, silêncio numa discoteca, amor num striptease, ler a verdade num teleprompter?
Captá-la numa tela ou persegui-la nas asas da música ambiente? Vê-la em cores vibrantes no noticiário? Ouvi-la em som real pelas rodovias? Não no vento que fendeu os montes e quebrou as rochas, nem no terremoto que veio em seguida, nem no fogo que veio após o terremoto, mas numa voz mansa e delicada, nem no grito de pneus, ou no ranger de freios, nem no rugido de jatos, no apito de sirenes, no uivo de trombones, no rufar dos tambores ou no canto de vozes em protesto. Vez após vez, isso volta a mim. Aquela voz mansa e suave, se ao menos alguém conseguisse ouvi-la. Ele prossegue dizendo que é a voz de Deus. Posso encontrar móveis entre os cenários de estúdio? Posso persegui-la nas asas da música ambiente? Onde posso encontrar o que é real? É essa na área da verdade que quero abordar, porque é aí que acho que nós mesmos roubamos nossos bolsos e perdemos a realidade do que aconteceu conosco. Não sabemos mais para onde ir. Entende? O que aconteceu ao final de todos os nossos experimentos foi basicamente isto. A filosofia tornou-se existencial, a arte, sensual, a educação, cética, a religião, mística, nossa cultura, trivial, e o cristianismo, minimalista. Isso nos empurra a uma cosmovisão minimalista, da filosofia existencial à arte sensual, a educação cética, a religião mística e a existência trivial. Chegamos a crenças minimalistas e nos perguntamos o que aconteceu conosco como sociedade. Quero te mostrar o mapa de como chegamos aqui, e vou correr com isso para compartilhar contigo. Essas categorias não são totalmente minhas. Nos anos 70 e 80, teóricos sociais falavam sobre isso e nos davam definições tão relevantes, e eu as tomei emprestadas de grandes pensadores sociais. Houve 3 estados de espírito. O primeiro foi o da secularização, e eles a definiram nestes termos. Secularização é o processo pelo qual ideias, instituições e interpretações religiosas perderam sua significância social. Secularização é o processo pelo qual ideias, instituições e interpretações religiosas perderam sua significância social. É importante saber que é um processo. Ela se infiltra pela cultura. A cultura, seus valores, reduzem qualquer coisa, transcendente, qualquer coisa que você creia com uma perspectiva eterna ou transcendental. Você não pode invocar a noção de Deus ao argumentar por um senso de moralidade. E ainda assim, ao pensar em quem nos alertou, o que exatamente aconteceu ao longo dos séculos, não foi Solzhenitsyn quem nos disse que o Ocidente está à beira do colapso. E quanto dano foi causado por essa ideia de que não precisamos mais crer em Deus. Solzhenitsyn disse que, quando era menino, em um cômodo mal iluminado de sua casa, ele corria e brincava, e ouvia seu avô curvado sobre a mesa falando com a família. Ele disse: "Eu sabia que a noite estava acabando quando meu avô dizia a todos ali: vocês sabem por que tudo isso está acontecendo conosco aqui na Rússia? Sabem por que todo esse massacre? Sabem por que todas essas mortes? Sabem por quê? O Gulag e tudo isso? Por uma realidade. Nós esquecemos Deus. Nós esquecemos Deus. E então, nas milhares de páginas que escreveu e nas dezenas de milhares que leu, ele lembrava o Ocidente de que estamos à beira do colapso instituído por nossas próprias mãos e pensamentos quando esquecemos Deus. Ideias e instituições religiosas perderam sua significância social. Imagine só, em qualquer universidade, se você crê na santidade do casamento ou no valor sagrado do corpo, você é visto como uma espécie de espécime estranho que entrou num ambiente educacional. Esse é o horror do nosso tempo. Mas veja, C.S. Lewis ilustra maravilhosamente a tragédia do que acontece quando se perde a fonte que define o certo e o errado. Anos atrás, um famoso pornógrafo foi julgado em Atlanta, Geórgia. Suas revistas eram tão perversas que até a Playboy parecia inocente, mas ele tinha um dos melhores advogados do país. E o advogado foi muito astuto. Montava um argumento, mais ou menos assim. Aos que testemunhavam contra seu cliente, ele perguntava: "Você já foi a uma galeria de arte?" "Sim." "Já foi a uma galeria com pinturas dos grandes mestres?"
Sim. Já pagou para entrar numa galeria onde há pinturas de pessoas nuas feitas por grandes mestres? Sim. Então, por favor, diga ao júri por que você chama isso de arte e chama o material do meu cliente de pornografia? Uma pergunta lógica seria: quantos casamentos você conhece que terminaram porque o marido foi muitas vezes ao museu? Não temos mais bom senso, não é? Mas C.S. Lewis acerta em cheio. Em A Abolição do Homem, ele faz o mesmo. Mas A Peregrinação do Regressante é um livro brilhante, uma alegoria de um homem em busca de sentido e respostas. Ao lê-lo, você vê como a mente de Lewis era genial. Ele fala de um jovem chamado John, que vai de filosofia em filosofia e acaba em uma montanha chamada Espírito da Época. Curiosamente, Lewis o descreve não como livre por viver pelo espírito da época, mas como algemado, vivendo para ele. O espírito da época e a montanha que o comanda têm um olhar neurótico fixado sobre ele. De repente servem seu café da manhã e suas mãos são soltas para que ele coma. Ele toma um gole de leite e diz como é delicioso e nutritivo. O garçom, representando o espírito da época, diz: "Ah, você só o chama de delicioso e nutritivo. Mas tudo o que é uma secreção de vaca, não é? A vaca secreta urina. A vaca secreta leite. Você chama isso de delicioso. Mas é só uma secreção, não é?" Então John não sabe o que dizer. Comete o erro de comentar sobre o sabor dos ovos. E você devia ter visto com o que o garçom comparou os ovos. Ele não teve resposta, mas enquanto é algemado novamente, a razão chega cavalgando para resgatá-lo. E a razão olha para o espírito da época e diz: "Senhor, você mente. Você mente porque não sabe a diferença entre o que a natureza designou para nutrição e o que a natureza designou para lixo. Você não sabe a diferença entre o que é nutrição e o que é lixo. Essa distinção está perdida hoje. Não temos mais compreensão do que é verdadeiro, bom e belo, do que é mau, horrível e destrutivo. Consideramos todas as escolhas igualmente válidas, porque já não sabemos diferenciar o que foi feito para nos nutrir e o que é apenas lixo. Veja esse pornógrafo. Quando vende seu material para destruir vidas, destruir homens, a ponto de nenhum ser humano conseguir satisfazer aquela mente, porque o valor de um ser humano foi trocado pela busca de uma sensação, e ninguém pode preencher isso. Quando um homem ou uma mulher se senta diante da lente de uma câmera, apenas para estimular os instintos mais básicos e a imaginação de alguém, para provocar o erótico, o sensual, o gratificante imediato, deveriam cruzar os braços à frente e dizer ao fotógrafo ou ao editor: "Não faça isso comigo. Você está me reduzindo a algo tão baixo." Mas quem não diz isso e continua no processo, continuará porque perdeu o senso de vergonha. E quando a secularização cumpre sua missão em seu coração e no meu, tudo será porque ela destrói o senso legítimo de vergonha, que é um lembrete dado por Deus do que está errado. Dias atrás, meus colegas e eu recebemos uma pessoa do mundo da mídia. É tudo o que direi. Seu casamento desmoronou. Por quê? Por causa do vício do marido em pornografia. Ela não conseguia mais confiar nele, pois era isso que ele alimentava, em sua mente, repetidamente. Jim Dobson conta que, ao visitar Ted Bundy antes de sua execução, aquele assassino e canibal, Bundy lhe disse: "Tudo começou para mim com a pornografia." E disse: "Dr. Dobson, diga aos jovens, nunca entrem nisso. Cria uma fome insaciável que ninguém pode satisfazer. Ninguém." E esse é apenas um exemplo do que aconteceu à nossa sociedade, onde o senso de vergonha foi removido. Secularização. Secularum literalmente significa deste mundo. Você vive o momento, e quando dessacraliza o corpo e o vê como uma casa de diversões, acaba querendo destruí-lo e dizendo: "Não consigo mais enfrentar a vida." Senhoras e senhores, quando Deus envia convicção ao seu coração por algo errado, é para protegê-lo, para guardá-lo de continuar descendo por um caminho que se torna cada vez mais devastador e destrutivo. Tantas famílias hoje foram vítimas da mídia em massa e da sedução da consciência. Secularização. Mas passamos disso para a pluralização.
Pluralização é quando há um número concorrente de ideias na nossa cosmovisão, e nenhuma cosmovisão é dominante. Um número concorrente de ideias e nenhuma cosmovisão dominante. Mais uma vez, os teóricos sociais nos deram essa definição. Um número concorrente de visões de mundo, mas nenhuma que sustente a cultura. Você sabe, em termos culinários, fico feliz pela pluralização. Quando cheguei a Toronto com 20 anos, só havia um restaurante indiano, que era uma vergonha para os indianos. Horrível. Eles não sabiam fazer curry. Olhei para aquilo e pensei, se ninguém gostar dessa comida, não posso culpá-los. Mas hoje você vai a Toronto. Quando cheguei a Toronto em 1966, havia 500 indianos em toda a cidade. 500 indianos. Se você visse um indiano do outro lado da rua, ia até ele conversar, até perceber que ele estava tentando te vender algo, e então você seguia em frente. Hoje, se você parar no aeroporto de Toronto, o Pearson, e disser, Senhor, Singh, cerca de 500 vão se virar achando que está falando com eles. Hoje há 500 mil indianos em Toronto. Antes eram apenas 500 em meados dos anos 60. Você pode ir a Los Angeles e, como um sociólogo disse, você pode ver um coreano num restaurante fast food vendendo tacos kosher. Isso é pluralização. É a pluralização da culinária. São muitos. Nosso time de apologistas, temos mais de 70 deles. Adoro seus sotaques. Adoro como representam seus países. Adoro isso. A pluralização é uma ideia ótima. A pluralização é uma ideia ótima. Mas a pluralização, mal compreendida, pode levar ao relativismo, quando nenhuma visão de mundo sustenta a cultura. Qual é a cosmovisão que sustenta a América hoje? Ninguém sabe. Ninguém sabe qual é. E quando se tem esse tipo de mentalidade, pluralizada, acaba-se com contradições sistêmicas repetidas uma após a outra. E você se pergunta, por que a vida está desmoronando? Porque nunca consigo uma resposta clara. E então o compositor diz, pé de gato, garra de ferro, neurocirurgião, grito por mais, da porta envenenada da paranoia, o homem esquizoide do século XXI, grade de sangue, arame farpado, político, pira funerária, taxa de inocência, fogo de napalm, o homem esquizoide do século XXI, semente morta, ganância do cego, poeta faminto, crianças sangram, nada do que ele tem ele realmente precisa. O homem esquizoide do século XXI. Agora, preste atenção. As paredes nas quais os profetas escreveram estão rachando nas emendas. Sobre os instrumentos da morte, o sol brilha forte. Ninguém colocará a coroa de louros, enquanto o silêncio afoga os gritos. Entre os portões de ferro do destino, as sementes do tempo são semeadas e regadas pelos feitos daqueles que sabem e que são conhecidos. O conhecimento é um amigo mortal quando ninguém estabelece as regras. O destino de toda a humanidade, eu vejo, está nas mãos de tolos. Será meu epitáfio enquanto rastejo por um caminho rachado e quebrado. Se conseguirmos, poderemos sentar e rir, mas temo que amanhã estarei chorando. Essa fragmentação, esse vazio, esse senso de desolação e solidão são agora sistêmicos em nossa cultura, porque estamos vivendo uma contradição sistêmica. É uma contradição sistêmica. Senhoras e senhores, quando Deus nos deu o primeiro mandamento era apenas um. Apenas um. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que o fizer, certamente morrerá. E o inimigo das nossas almas veio e disse o quê? Não é verdade. Não é verdade. Mas ele nos disse a verdade. Vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Você sabe qual era a tentação? Brinque de ser Deus. Brinque de ser Deus. Seja o definidor do bem e do mal. Hoje, para nossas leis de saúde, precisamos de 20.000 páginas. Antes, havia apenas uma. Como dizia Norman Geisler, meu professor, o problema não foi a maçã na árvore, foi a dupla no chão. Muito verdadeiro. Eles se tornaram os definidores do bem e do mal. No momento em que você faz isso, morre da morte de 1000 qualificações, com cada estipulação moral.
Você entra num avião. E o que dizem? Não toque, não altere, não desative, não destrua. Por que todas essas palavras? Detector de fumaça. Não toque, não altere, não desative, não destrua. Por quê? Não dizer apenas não mexa nisso? Sabe por quê? Porque cada uma dessas palavras pode morrer a morte de 1000 qualificações num tribunal. Porque podemos brincar de Deus. É fascinante hoje o que tem acontecido com os tribunais. Tanto se baseia na linguagem, e você nunca sabe quem está dizendo a verdade, ou o que é a verdade. Secularização leva à ausência de vergonha. Pluralização resulta em ausência de razão. O que nos leva ao último ponto: a privatização, onde há uma cisão, na experiência moderna, entre sua vida pública e sua vida privada. E nessa cisão, você é forçado a encontrar significado na vida privada. A Índia está enfrentando dias muito desafiadores. Um membro do partido do Congresso foi ao YouTube e disse: a Índia está planejando redefinir, reescrever sua Constituição. Dizem que a Constituição foi definida para conter dentro daquele limite geográfico. Mas há extremistas de um lado que dizem que não deveríamos ser definidos por uma fronteira geográfica, mas sim por nossa inclinação religiosa e quem somos aqui, predominantemente. E então, filosoficamente, eles planejam reescrever a Constituição. Pelo menos é o que diz um membro do parlamento. Nós talvez não estejamos reescrevendo nossa Constituição aqui, mas na prática estamos fazendo o mesmo ao não honrar a intenção original de tudo aquilo. Estamos controlando a forma como o pensamento se desenvolve. E o que nos dizem agora é: você pode crer no que quiser, mas creia em particular. Não traga isso ao público. No momento em que você traz isso ao público, está violando o espaço público e infringindo os direitos de outra pessoa. E aqui estamos, em 2018. Não sabemos como definir nada. Não conseguimos definir quem somos em termos de gênero. Não conseguimos definir quem somos em termos de casamento. Não conseguimos definir nossas inclinações. Não conseguimos definir nada que tenha valor ou que seja absoluto. Jogamos tudo ao vento, por assim dizer, e decidimos para onde queremos ir. Esse é um tempo perigoso para se estar vivo, porque não há definições. E sem definições, como vamos lidar com a realidade? Sabe, Winston Churchill foi uma vez abordado por um cabo que disse: Sr. Churchill, já te contei sobre meus netos? E Churchill respondeu: não, e quero que saiba o quanto aprecio isso. Pois bem, tenho 5 netos, e como não sou Churchill, vou violar essa regra. Tenho um netinho que vai fazer 7 anos este ano. Ele tem um vocabulário incrível. Incrível. Não sei de onde tira essas palavras. Quando ele tinha uns 5 anos, olhou para mim um dia, do outro lado da mesa, e disse: Papai, o que significa sophomoric? E eu pareci sophomoric tentando explicar. Recentemente ele aprendeu sobre a escravidão, e isso partiu seu coração. Ele tem um coraçãozinho muito terno. Voltou para a mãe e disse: como isso pôde acontecer? Como as pessoas foram machucadas assim? Como justificamos isso? Como? E então ele parou, pensou e disse: Mamãe, tenho um amigo que vem de outro país. Você acha que um dia alguém pode tratá-lo mal também só por ele vir de outro lugar? E Naomi, minha filha, perguntou: por que você está perguntando isso? E ele respondeu assim: Mamãe, minha hipótese é esta. Se você quiser odiar alguém, você encontrará uma razão para odiá-lo. Se você quiser odiar alguém, você encontrará uma razão para odiá-lo. Esse é o mesmo garotinho que aos 3 anos e meio olhou para a mãe quando ela perdeu as chaves do carro e disse: acho que estou perdendo a cabeça. E então olhou para ela e disse: Mamãe, o que quer que aconteça, por favor, nunca perca seu coração, porque eu estou lá dentro. Ele aprendeu desde pequeno o que significa estar no coração de alguém, o que significa ser amado em um lar onde você é valorizado e cuidado. Deixe-me te perguntar: você conhece alguém na sua vida que não tem esse sentimento?
que sente que não há um lar para o seu coração, há inúmeras pessoas em nosso mundo, desprovidas desse tipo de relação, vivendo vidas desoladas, desesperadas, solitárias, sem sentido, sem propósito. Às vezes, penso na cruz. Fecho meus olhos e tento ver os cravos, a coroa de espinhos e Jesus crucificado por mim. Mas mesmo que eu o visse morrer, eu não veria nem uma pequena parte daquele grande amor, que como um fogo está sempre ardendo em seu coração. O amor de Deus por você, por mim. Quando um homem pode abandonar uma garotinha e se enforcar até a morte, ele obviamente não entendeu que Deus realmente o amava. E que Deus ama sua garotinha. Quando uma mulher pode dizer, eu te amo, isso não tem nada a ver com você, mas acaba deixando aquela garotinha sozinha para o resto da vida, tentando entender o que aconteceu. Ano passado estive no Iraque com 2 dos meus colegas aqui. No último dia fomos almoçar com um homem que era um assassino. Ele se vingava de cada morte cometida pelo ISIS e afins. Um dia, ele estava vingando a morte do irmão. Entrou à noite no quarto do homem que havia feito isso e, a queima-roupa, encostou a arma na têmpora e puxou o gatilho. Sem saber, o filho de 4 anos do homem estava deitado ao lado dele. O sangue jorrou violentamente. O menininho se sentou e disse, onde está meu pai? E ele, atônito, respondeu, ele foi para o paraíso. O menino disse, me leve até ele. Estendeu a mão e segurou a mão do assassino. Me leve até o meu pai. Quero estar com ele. Esse homem saiu naquela noite e se sentou sobre um monte de lixo, dizendo, é aqui que pertenço depois do que fiz comigo mesmo. Enquanto lutava para conter as lágrimas que jorravam como uma fonte, soluçando com todo o seu ser, refletindo sobre o que havia feito, ele disse, eu tentava dormir, mas cada vez que adormecia, em poucos minutos via Jesus em meus sonhos, de novo, e de novo, e de novo. Ele começou a se encher de raiva, até que finalmente se rendeu e entregou sua vida a Jesus Cristo. Hoje ele trabalha em um ministério, um hospital que cuida dos feridos, incluindo inimigos, e transporta pessoas de um lado a outro. Ele era o motorista que nos levava. Quando contou essa história, eu continuei olhando para ele e pensei, que transformação! Esse é o poder da verdade. Esse é o poder da redenção. Esse é o poder da graça. É o que só o Evangelho de Jesus, Cristo, pode fazer. Nenhuma filosofia, nenhuma educação, nenhum sistema, nenhum governo, nenhum movimento, nada pode transformar o coração humano como a cruz de Jesus Cristo pode. E quando você entende que Deus te ama e que você está no coração dele, e quando entende o preço que ele pagou para trazer você de volta para si, então, e só então, você saberá o que é verdade, o que é significado e o que é certeza. É por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a resposta para o menino que perguntou, vocês podem me dizer o que a minha vida realmente significa? Sim, sua vida tem significado, porque você foi feito à imagem de Deus, amado por Deus, redimido por Deus, chamado por Deus. E no dia em que você o encontrar, você entenderá o valor inestimável da sua existência. Até lá, viva com fé, viva com propósito, viva com integridade, porque a verdade ainda importa, o significado ainda importa, e a certeza, na cruz, no túmulo vazio e no Cristo ressuscitado. Amém.